Saiba qual igreja é a verdadeira, a Bíblia conta. A igreja verdadeira está no capítulo 12, versículo 01 do livro de Apocalipse. Hoje existem muitas igrejas e diversas religiões. Há mais de 33.830 diferentes denominações cristãs, por exemplo, Catolicismo Romano, Assembleias de Deus, Metodismo. A cada 3 igrejas evangélicas existentes hoje no Brasil, uma foi inaugurada nos últimos 10 anos. Com isso, são mais de 178.511 templos abertos dados de 2020. Surgido há 2000 anos com as pregações de Jesus e um punhado de seguidores, o cristianismo é hoje a maior religião do mundo com aproximadamente 2,4 bilhões de adeptos. Dados de 2020, se divide em 3 grandes igrejas, católica, ortodoxa e protestante, ou em 5, usando outros critérios, católica, ortodoxa, protestante, anglicana e pentecostal. Cada uma dessas vertentes subdivide-se em outras tantas denominações que totalizam mais de 300 igrejas cristãs. E agora qual direção seguir? Será que todas levam a Cristo? Saiba que a Bíblia, no livro de Apocalipse, nos orienta sobre qual a igreja é verdadeira e qual igreja é falsa. E como identificar a igreja verdadeira na Bíblia, que leva a Cristo? Para isso, temos que traduzir o capítulo 12 do livro de Apocalipse. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Apocalipse capítulo 12 versículo 1. Entendendo o significado dos símbolos aqui utilizados, já que o Apocalipse não se interpreta como se lê, pelo método historicista, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, fica muito fácil. Temos que entender o que significa. Sinal no céu. Mulher. Vestida de sol. Lua sob os pés. Coroa. 12 estrelas. Significado de sinal no céu. Do céu vem salvação, este é o sinal. Significado de mulher. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 2. Conclui-se que em profecia, mulher significa igreja, o templo do Espírito Santo. Significado de esta igreja está vestida do sol. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Malaquias capítulo 4 versículo 2. Jesus é o sol da justiça na igreja. A igreja está vestida de Jesus, o sol que ilumina nossos caminhos. Significado de esta igreja tem ainda a lua debaixo de seus pés. O sonho de José. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Gênesis capítulo 37 versículos 9,10. O sol aqui não pode ser Jesus, pois ele não havia se manifestado ainda. E Jacó lhes perguntou. Disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante-te em terra? Gênesis capítulo 37 versículo 10. A lua aqui, representa a mãe que serve de sapato aos filhos, e nos orienta em qual caminho andar. Na igreja o que orienta o nosso caminho é a Bíblia, a palavra de Jesus, o Verbo que se fez carne. Significado de coroa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 versículo 10. Coroa símbolo de vitória, somente os vencedores usam, os perdedores usam diadema. Significado de 12 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1 versículo 20. Na religião estrela significa. No cristianismo, no judaísmo e no islamismo, ser puramente espiritual, servidor de Deus e mensageiro entre ele e os homens. Fonte, dicionário online. Conclui-se que as 12 estrelas são os mensageiros do Senhor, todos os que levam a mensagem para o ser humano. Representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos.
Agora que a Bíblia nos revelou o significado destes símbolos, vamos traduzir o primeiro versículo do capítulo 12 de Apocalipse. E viu-se o sinal da salvação vindo no céu, que é uma igreja iluminada por Jesus, orientada pela Bíblia em qual caminho seguir, se, tendo os ensinamentos das 12 tribos de Israel e o evangelho dos 12 apóstolos. Apocalipse capítulo 12 versículo 1. Se refere a igrejas do Antigo e do Novo Testamento. Ao judaísmo e cristianismo. Velho Testamento fiel e Novo Testamento fiel. Igreja Verdadeira capítulo 12 versículo 02 do livro de Apocalipse. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse capítulo 12 versículo 2. Neste versículo temos que descobrir os significados de grávida, dores de parto, gritava. Significado de igreja grávida, dores de parto, gritava. Esta igreja, o judaísmo, estava grávida, simbolizando a nova igreja que iria surgir a partir da morte de Cristo, a chamada igreja cristã. Israel deu à luz a nova religião. Significado de dores de parto, gritava. Dores de parto simboliza que estava prestes a surgir. O grito é pelo tormento até o nascimento. O desejo por Cristo. Como é esta igreja? É uma igreja universal sem placa. É o castiçal de Apocalipse capítulos 1 e 2. Agora que a Bíblia nos revelou o significado destes símbolos, vamos traduzir o segundo versículo do capítulo 12 de Apocalipse. Estava prestes a surgir uma nova igreja, Igreja de Cristo, muito desejada. Apocalipse capítulo 12 versículo 02. Igreja Verdadeira capítulo 12 versículo 03 do livro de Apocalipse. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Apocalipse capítulo 12 versículo 3. Neste versículo temos que descobrir os significados de dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Significado de dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12 versículo 9. A Bíblia identifica o dragão em profecia, como a serpente do Éden, Satanás, diabo que se trata ao mesmo ser. Significado de estava vermelho. Vermelho se refere à ira deste ser. Significado das 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Apocalipse capítulo 17 versículo 9. Observe que o significado das 7 cabeças em profecia se refere a 7 reinos e a 7 montes ou colinas, ou um local com 7 montes ou colinas, onde existe 7 reis. As 7 colinas de Roma. As 7 colinas de Roma estão posicionadas e localizadas à margem esquerda do rio Tibre. Em cada colina de Roma existe um palácio, uma fonte, uma basílica, um monumento, um obelisco e diversas outras surpresas. Fonte, site em Roma. Localizado no coração de Roma, capital da Itália, o Vaticano é governado pelo Papa, que é a autoridade máxima da cidade-estado e também o chefe dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Fonte, Seguropromo. O significado dos 10 chifres em profecias. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse capítulo 17 versículo 12. Observe que em profecias chifre se refere a reis ou reinos, neste caso são 10, existe mais reis que cabeças, 10 reis para 7 cabeças ou reinos. O significado de diadema em profecia. A Igreja de Deus usa coroa, a Igreja do Dragão usa diadema e, ou seja, tiara. Agora que a Bíblia nos revelou o significado destes símbolos, vamos traduzir o terceiro versículo do capítulo 12 de Apocalipse.
E viu-se outro sinal de salvação, e eis que era um grande diabo irado, que atuava em 7 reinos e 10 reis, e sobre as suas cabeças 7 símbolos da derrota. Apocalipse capítulo 12 versículo 3. Conta neste versículo que a igreja verdadeira seria perseguida pelo grande dragão vermelho, prosperaria por um certo tempo, mas seria derrotada. Igreja verdadeira capítulo 12 versículo 04 do livro de Apocalipse. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe traga-se o filho. Apocalipse capítulo 12 versículo 04. Neste versículo temos que descobrir os significados de cauda, estrela, dragão, mulher, dar à luz, tragas. O significado de cauda em profecia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Isaías 9, 15, 16. Observe que cauda em profecia significa o falso profeta, mentiroso, bom de lábia, aquele que convence pela mentira. O significado de estrela em profecias. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1 versículo 20. Significado de estrela na religião. No cristianismo, no judaísmo e no islamismo, ser puramente espiritual, servidor de Deus e mensageiro entre ele e os homens. Fonte: Dicionário Online. O significado de dragão em profecia. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12 versículo 9. Podemos ver que em profecia, quando se fala dragão, está se referindo à serpente do Éden, Satanás, diabo que é o mesmo ser. Em profecia, dragão significa diabo, Satanás, serpente do Éden. O significado de mulher em profecia. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 2. Em profecia, mulher significa igreja, ou seja, o templo do Espírito Santo. O significado de dar à luz nesta profecia. Nesta profecia, dar à luz, significa o nascimento, o surgimento da nova igreja, o surgimento do cristianismo. Houve uma tentativa diabólica para que não surgisse a igreja verdadeira, a igreja que oferece Cristo, a salvação e a vida eterna, através do batismo por imersão e da obediência aos mandamentos de Deus. A exemplo. Segundo a Bíblia, ao ficar sabendo que Jesus Cristo, anunciado como Messias e futuro Rei de Israel, estava chegando, Herodes teria ordenado que todos os bebês do sexo masculino com 2 anos ou menos fossem mortos, com medo de perder o poder. Durante o percurso, os magos depararam-se com Herodes, que os orientou a encontrar o recém-nascido e, assim, trazer informações mais precisas sobre onde ele estava. Apesar da narrativa bíblica afirmar que Herodes queria prestar culto a Jesus, na verdade, o rei estava apavorado e queria matar o menino. Os magos partiram para Belém, guiados pela estrela, encontraram Jesus. Alertados em sonho pelo anjo do Senhor, não voltaram a Herodes, o qual o irritou e mandou matar todos os meninos com até 2 anos. O significado de tragar-se. Tragas, tragar é no sentido de destruir, eliminar. Durante a história deste mundo vários dragões, diabo, Satanás, combateram contra o povo de Deus, como Faraó do Egito, Nabucodonosor da Babilônia, Herodes governador da Palestina, mais recentes, Napoleão Bonaparte imperador da França 1804. Que mandou queimar todas as Bíblias, Adolf Hitler de 1889 a 1945. Agora que a Bíblia nos revelou o significado destes símbolos,
Vamos traduzir o quarto versículo do capítulo 12 de Apocalipse. E a sua astúcia de convencer levou após si a terça parte dos anjos do céu, e lançou-os sobre a terra, e o diabo querendo impedir que o Messias viesse, para que, nascendo, lhe matasse. Apocalipse capítulo 12 versículo 04. Igreja Verdadeira capítulo 12 versículo 05 do livro de Apocalipse. E deu à luz um filho homem que há de regir todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado por Deus e para o seu trono. Apocalipse capítulo 12 versículo 05. Apesar do ataque de Satanás, não prevaleceu, o Messias nasceu e deu início ao ministério da salvação e da vida eterna. E foi levado ao céu para o trono de Deus, de onde está gerenciando todos os acontecimentos para que tudo se encaminhe para este propósito de salvação dos justos. Foi a grande decepção de Satanás, uma derrota para seu intento. Cumpre neste momento o que foi dito no Jardim do Éden. Inimizade entre a Igreja de Deus e a Igreja de Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Satanás feriu o calcanhar da Igreja, mas Cristo Messias começou a ferir a cabeça da serpente. Glória a Deus! Nos próximos vídeos após a explicação de todo o capítulo 12 do Apocalipse, a Igreja Verdadeira. Após veremos qual a Igreja falsa, a Grande Babilônia do Apocalipse capítulos 17 e 18.